Então a gente vai falar sobre o Albert Fish e como um bom assassino teve uma infância muito ruim, né? Bateu a cabeça. Então, todo assassino serial killer, ele bate a cabeça. Mas tem uma explicação, assim, tipo, anatômica, né? Por causa da cervical e tal. Sim. Aí dá um probleminha aí. Mas não sei se ele bateu a cabeça, acho que não, né? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. É como ele é um caso que não é de agora, gente. Ele é de 1900 e bolinha. 1900 bolinha, acho que nem minha avó era nascida, ninguém era nascido. O cara viu, acho que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas a questão dele de infância é que a família dele, quase toda a família dele tinha algum problema mental. Então, patologicamente, ele era ferrado, então, tipo, ele pra ser normal era, né, dia difícil. Que nem o vídeo fala que, os vídeos que a gente pesquisou ali, que era a segunda geração com problema mental, tipo, o cara já veio com um fardo, assim, valendo. Era tio, tia, pai, mãe. O que você vai deixar de herança pro teu filho? Doença. Doenças psicológicas, quer mais? A mãe dele tinha alucinações. Então, imagina, mãe esquizofrênica. O pai já era velho, tipo... velho é uma doença. Velho é uma doença, que no fim ele morreu por causa disso, né? Quando tu é velho, né, o problema é esse. Tá, mas questionamentos. O fato do pai dele ser 40 anos mais novo que a mãe. Mais velho. Mais velho. Que a mãe. Justifica o fato dele ser um pedófilo? Não. Ou explica? Pois então, é que antigamente isso era tão comum, sei lá. É muito estranho, porque eu conheço muitos casais hoje em dia que tem muita diferença de idade. E, tipo, gente, antigamente, assim. Tem que lançar as perguntas os meus polêmicas. avós, eles são primos. Então, isso já é esquisito. Tu também é a segunda geração da família com problema mental? Viu, gente? Agora tá tudo explicado. Agora a terapia tá explicada. Eu não preciso nem fazer terapia, tá tudo explicado, gente. É patológico. Mas, enfim, o pai dele era bem mais velho, então, o que condiz que problemas, né, doenças aí. E ele teve um infarto e acabou falecendo. Como ele fez muitos filhos, não tinha como sustentar nenhum, praticamente. Então, o Albert, como ele era o mais novinho, vai tu mesmo pro orfanato, né? Não tem o que fazer. Eu não sei se os outros irmãos, não vi nenhum site. Não se conta muita história dos irmãos, se eles foram pra algum lugar também, tipo, pra algum orfanato, né? Igual o Albert. Mas acabou ele indo, né? Coitado. Já é doido da cabeça. Aí vai pra um orfanato. Só aí já... Aí já começa... Bom, o Albert Fish, ele tem diagnosticado 17 parafilias, que pra quem não sabe, parafilias são... pode dizer fetiches, assim, né? Em resumo, parafilias são fetiches. Tipo, o cara tinha mais de 17, isso é bastante coisa. Normalmente, acho que uma pessoa normal tem no máximo 5, mais ou menos. Sim. E o cara ter 17 é muita coisa, e abrange muita coisa. Então, no orfanato começou pela questão do sadomasoquismo, né? Onde as crianças batiam nele em brigas ou praticando bullying. Molestado. Pois é, e o cara gostava disso. Então, ele muitas vezes provocava para que isso acontecesse. E essas provocações aconteceram durante muito tempo da vida dele, porque ele gostava dessa sensação e muitas vezes ele praticou isso com ele mesmo. Depois do orfanato ele ficou um bom tempo, né? Ele ficou até a adolescência. Então ficou um bom período de tempo vendo isso, praticando isso, que é muito esquisito, né? Um orfanato. E, tipo, eu fico pensando em as pessoas do orfanato, assim, sabe? Vendo aquilo e dane-se, né? As crianças. Sim. Tipo, que medo, né? A questão da época também, né? Tipo, eles não tinham muito cuidado. Ninguém tava nem aí. É pra aquele pessoal que acha que o orfanato é Chiquititas, né? Que não é bem assim que a banda toca. É que também, antigamente, essas coisas não eram muito famosas. Eram coisas muito íntimas, né? Tipo, tu ser sadomasoquista. Hoje em dia, tem filme, tem livros. As pessoas falam que praticam isso. Tipo, tá na tua bio do Tinder ali. É muito óbvio. A bio do Instagram, 18 anos. O Instagram tem várias fotos falando que tu gosta. E as pessoas, tipo, normal hoje em dia. Mas antigamente, tipo, não tinha muito conhecimento do que era isso. Sim. Acho que as pessoas praticavam e nem sabiam o que era isso. E muitas coisas, como a gente vê estudando sobre o caso, ele foi apresentado a esse tipo de coisa, né? O Albert Fish, ele se descobriu ou se assumiu ou homossexual muito novo, né? Pra idade dele. Mas ele só começou a matar depois de velho mesmo. Tipo, ele já era muito velho.
O que quebra um pouco as pernas do pessoal que investiga casos criminais, né? Porque normalmente eles se baseiam em idade e tudo mais. É. E daí, tipo, o cara era homossexual, mas ele não pegava só meninos, entendeu? E ele tinha mais de 40 anos de idade e pegava criança. Então, tipo... imagina o pessoal que investigou o caso, devia ser muito Sim. confuso. É até que pra eles chegar. era tipo, não acredito nisso, tipo... É. Não, nada a ver. Até eles fazer tipo, o pessoal que investiga isso, eles são do FBI. O nome é perfilador. Até os perfiladores fazerem, tipo, fulano é assim, 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 né? Montar um esquema pra eles irem atrás deve ter sido muito difícil, porque ele vai É que contra antigamente, pra, tipo, chamar atenção mesmo, tinha que ser um período de tempo longo e chamar muita atenção com muita gente sumindo, com muita Sim. gente morrendo. Aí, sim, tipo, o que será que está acontecendo? Oh, meu Deus. Pra onde fulaninho foi? Então, as crianças sumindo, as pessoas morrendo, o que será? E outras coisas também que o caso Albert Fish é muito pesado em N motivos. Um deles é porque ele tinha um diário, então ele relatava tudo que ele fazia com as crianças no diário dele, né? Ele deixava tudo escrito lá. Inclusive, pessoal que gosta de casos criminais, o livro Anatomia do Mal, ele tem um trecho do diário dele, onde ele fala o que ele fez com um menino de 4 anos de idade. E aquilo é bem pesado, assim, porque... Bom, pra quem não sabe, agora explicando mais sobre, o Albert Fish, ele praticava, além de sadomasoquismo, tudo mais, com as crianças, ele também praticava canibalismo, vampirismo, e tudo que termina com ismo, basicamente. E isso tudo faz parte das parafilias que ele tinha, né? Então ele tinha uma tara por sangue, que é o chamado vampirismo, que ele bebe o sangue das crianças ou da vítima. O sadomasoquismo, o masoquismo em si. Também tinha... Qual o nome daquela que a pessoa se queima? Ai, né? Eu ia falar piromaníaco. Também? Também, mas ele também tinha... Deixa eu falar aqui o nome. Coprofilia e urofilia, que é comer fezes e beber xixi. Gente, isso é fora do normal. É nojento. O cara era nojento. Ele gostar, entendeu? Beber um xixizinho ali, um cocô. Como é que ele não pegava uma doença e morria? Pois então. Como é que Por que não pegou, né? Não sei, né? Que no fim não deu pra saber. Que ele botava... Bom, pra vocês entenderem que o cara, tipo, ele não era só... Ele pagava pro pessoal fazer as coisas nele pra ele se machucar, mas ele também enfiava no buraco lá um pano ensopado de álcool e botava fogo, entendeu? Pra vocês entenderem o quão louco o cara era. Depois que ele saiu do orfanato, já era adolescente e voltou a morar com a mãe, que daí a mãe já tinha condições, né, de sustentar o filho, né? O que eu achei muito, tipo, meu Deus. Pois tipo, então. agora eu tenho condições, volta pra minha casa. Agora tu é de casa. Mas é que a gente não pode julgar muito, porque, né, é foda, né? Imagina, pra ela deve ter sido difícil, além dela ser muito louca da cabeça, né? Sim. Acho que alucinando nem sabe, né? E daí tu mandar teu filho, acho que independente da tua condição, é difícil. Mas ela pegou de volta a criança. Criança veio defeituosa? Veio. Mas pegou de volta? Culpa minha? Talvez não. Talvez, não sei. Também tem uma coisa que ele acreditava. Ele criou pra si mesmo a ilusão que não estava fazendo nada de grave. Caso contrário, Deus ia repreender ele imediatamente. Tipo, pra ele, o que ele tava fazendo não era nada demais. Sim. Tipo, se tivesse... Eu não sei o que passa na cabeça dele. Acho que Deus ia sair do céu e ia falar, cara, tá fazendo alguma coisa errada. É igual aquele tipo de pessoa que fica, ai Deus, se eu tenho que ir pra tal lugar, me manda um sinal, daí acho que vai descer um letreiro do céu. Exatamente, apontando. vai descer Deus do céu, vai falar, tá fazendo tudo errado, mano. Para. Aí tu vai parar. Senão, assim, tu não para. É tipo, desculpa quem tem essa religião, mas gente da igreja evangélica, tipo, tu matar, fazer, abusar, tipo, sim, tu tem que voltar atrás, ser uma pessoa boa, né? Mas daí tu falar, tipo, tá tudo legal. Não tá tudo legal, Não tá tudo amor. legal, tu ainda fez. Tu fez coisa errada. Tu tava falando também das agulhas. Tinha 29 agulhas encontradas no ânus e no testículo. Algumas tava tão profundo que nem dava pra cheirar mais. Então, Sim. tipo, como é que ficou aqui? Como é que não perfurou os órgãos e ele morreu? Tu chegou a ler como que descobriram que ele tinha tudo isso de agulha? Não vi, eu só vi o raio-x. Sobre o raio-x, eu vou te contar como é que descobriram, então. Sim. O cara, ele tava já preso, né? Já sabiam, então, o que tinha acontecido e tal. Aí, os caras foram, tipo, entrevistar ele, né? Pra saber todas as coisas e tudo mais.
E quando ele foi sentar na cadeira, ele sentou na cadeira todo sem jeito, tipo, porque Sim, doía, né? 29 agulhas ali, né? tava pinicando, entendeu? E daí ele sentava, tipo, e ficava se mexendo e tal. E os entrevistadores, tipo, os policiais, no caso, né, perceberam que tinha algo esquisito e perguntaram pra ele. E ele ficou meio assim de falar. Mas daí ele falou, e daí eles não acreditaram, e daí eles fizeram uma raio-x. E é por isso que descobriram, porque senão ele ia ter ficado daquele jeito e ninguém ia saber que ele tinha 29 agulhas Gente, enfiadas como nele. é que alguém sente prazer em botar agulhas? Não, e o pior de tudo é pensar que, tipo assim, por mais que ele tenha passado o resto da vida dele na cadeia, em qualquer momento em que ele se ele se sentava, ou qualquer momento que ele fazia, ele sentia prazer. Gente, isso é muito assustador. Tipo, eu tô falando rindo, mas eu tô achando isso apavorante. Eu, com pânico de agulha, fico pensando em como é que a pessoa enfia dentro dela. 29 agulhas. Ai, é muito nojento. Confessou que apreciava comer fezes humanas, além de introduzir algodões encharcados de álcool dentro do seu ânus para logo tacar fogo. Meu Deus do céu. Gente, O cara se achava que era uma bombinha. gente, como é que ele botou fogo? Ai, Não sei. Não sei. Eu fico pensando, porque tem umas pesquisas que falam que quando tu bota pelo ânus bebida, tu fica mais doido ainda, né? Pois é, Então, além do cara botar fogo, ele ficava doidão. e deve ser o auge, assim, do prazer pra ele botar aquilo. Tipo, Mas é por mas, isso que ele fazia. pois é, ele gostava, é que sadomasoquista gosta de sentir dor, então, Sim. tipo, né? Sem contar que, bom, o vampirismo, agora puxando pro lado mais pesado do depoimento, né, que eu tô lembrando aos poucos do diário dele. Quando ele fala do menininho de 4 anos que ele raptou e que ele cortou algumas partes do corpo dele, que ele praticou canibalismo, ele rasgou, tipo, com uma faca, ele cortou o torso do guri e ele bebeu o sangue do guri assim. Tipo, ele se ajoelhou no menininho, abriu o tronco dele assim e botou a boca ali embaixo e ficou esperando o sangue cair na boca dele, porque ele tinha vampirismo também como uma das parafilias. Então ele realmente gostava de sangue, tipo, de tomar o sangue da vítima. De às vezes tomar no pescoço, sabe? Esses negócios. Pois então. Gente, eu acho que o sangue até, tipo, não é que eu vou entender isso, né? Mas acho que fezes e urina, acho que é pior. Pois é, eu acho Porque que o sanguinho, ele tem um gostinho de ferro, sabe? Não é tão tenebroso. horrível. Mas é horrível. Mas a xixi e cocô não dá pra defender. Não. Desculpa. Na verdade, tomar o sangue de uma criança de 4 anos também não dá pra defender, né? Mas... Não, pra piorar a situação, além dele tomar sangue, comer fezes, tomar urina, ele ainda comia as pessoas depois. É. Que matava elas. Tipo, comer, gente. Comer todinho, assim, deixar os ossinhos. Fazia... Como se fosse um pedaço de carne. fazia um peru, assim, assado, basicamente. E além disso, ele também fritava as pessoas, cozinhava, fervia, fritava, sei lá. Tipo, ele achava que era um pedaço de carne, realmente. Sim. Tratava como ensopado, às vezes, né? Botava... Sim. Descrevia como que ele tinha feito. Por exemplo, nessa parte do diário do menino de 4 anos, ele descreve com o que ele colocou o guri, tipo, pedaços das nádegas, que ele falava que era o melhor, e do lombo, acho que foi. Foram 2 garotos, né? Daí tinha o mais novo e o mais velho. Eu acho que ele pegou primeiro o mais velho porque ele tinha as coxas mais gordinhas. Então, tipo, era mais saboroso. Isso. E depois ele pegou o menorzinho. E daí ele fala que ele colocou ele cozinhar com cenouras, não sei o que o gosto tava muito bom. E tu fica, cara, como tu é doente. Como que uma pessoa olha isso e não acha esquisito? É muito doido. E como ninguém Desconfiava. percebeu, né? Isso que não dá Eu pra acho que entender. todo caso é essa pergunta. Como que ninguém percebe? É cada viagem, assim, que tu pensa, que nem o caso da menina. Pô, como que tu deixa tua filha ir pra sei lá onde com um cara desconhecido? Ai, mas o cara era um senhorzinho bacana. Olha o que o Pois senhorzinho bacana fez. É porque nessa época que já da garotinha ele já era um senhor de idade. Então, tipo, deve ser um tiozinho legal, né? Tiozinho legal nada. E, tipo, gente, não confia as pessoas numa pessoa estranha. A carta é extremamente pesada. Inclusive, a gente ainda tá em dúvida se a gente vai colocar a carta aqui ou não. Talvez a gente coloque. Tem prés e contras e... Depende. É interessante e não é também, né? É interessante de entender a cabeça dele em alguns pontos, mas... Ele disse ter matado ao menos 23 e molestado mais de 400 menores de idade. Tipo, Bah, isso é muita coisa. 400 menores de idade e ninguém, tipo...
Ninguém notou nada, né? Ninguém percebeu. É que molestar e não matar depois é, tipo... Eu sei, eu entendo a criança ficar quieta e não querer falar, né? Por medo, assim. Sim. Mas, tipo, os pais não desconfiar, né? É que eu acho que também vai muito realmente da questão da época, né? Às vezes eles Sim. não se tocam. Muitos pais às vezes não se tocam. Sim. Tipo, que a criança muda depois daquilo. Ou que a criança começa a ter uma aversão àquela pessoa. Em alguns pontos é entendível, né? Que pode ser, sim, que tenha acontecido essas 400 essas 400 crianças. Só que a gente tem que entender também que muitos serial killers, eles são narcisistas, né? Então eles sempre vão aumentar as coisas, eles sempre vão dizer que eles são mais. É que vai pegando, sei lá, 20, 50 e vai indo assim, e vai vendo, tipo, não tá acontecendo nada. Porque não tô fazendo nada de errado, ninguém tá percebendo. Então, tipo, vou continuar fazendo. Até ser pego, né? Porque eu acho que todo serial killer é assim. Ele espera ser pego ou ele mesmo se entrega, né? Sim. Até dar merda, senão não, você não continua fazendo. E como a gente falou antes, ele demorou muitos anos pra começar a matar, o que é bem anormal, né, pros serial killers. Normalmente eles têm, desde a adolescência, algum caso desse tipo, mas ele não tem, tirando o sadomasoquismo, todas essas coisas, ele não matou ninguém, ele não agrediu nada. A única coisa é que ele teve parceiros durante a vida que foram mostrando essas novas parafilias para ele, como foi o caso da urina e da fezes. Sim. E também do masoquismo e todas essas coisas, né? Então, além de tudo ser muito estranho, o caso dele em si é estranho, né? Tipo, um senhor de idade começar a matar. E eu acho que é isso que ele explica um pouquinho na carta, né? Do qual foi o estopim pra ele achar a carne de criança algo E eu acho que valeria a pena matar. Ele também ia meio que se desafiando, tipo... Ele vai fazendo várias coisas que aumente o prazer dele. Então, tipo... Sim. Chega um ponto que matar, talvez, já pra comer a carne, né? Então, eu acho que ele meio que foi aumentando, assim... ali coisas, que ele né? fala da China, né? Que na época, como eles são... Era China ou era Japão? Era China. Era Japão. Era Japão. Era China. Que a China estava passando por um momento de crise e tudo mais, que estavam praticando canibalismo. Logo que eu li aquilo, eu lembrei do Açougueiro de Rostov. Que foi basicamente a mesma coisa Naquela época estavam passando fome com esses que se comiam, né, e tudo. Sim, foi na... Eu ia falar Ucrânia, mas... Ucrânia. É na Ucrânia? É na Ucrânia. Foi na Ucrânia. Tô com memória boa. Ele tava... foi um dos depoimentos dele, ele fala que ele ficou com sequelas, assim, um pouquinho mais graves, porque o irmão dele foi morto assim, né? E a mãe dele acreditava, pelo menos, nisso. Inclusive, tem sobre o açougueiro de Rostov a gente já gravou, então se vocês quiserem escutar, escutem, é bem interessante. E na hora eu lembrei dele, porque ele também, em alguns momentos, chegou a comer as vítimas, né? Não a mesma coisa que o Albert Fish, mas, bom, ele degolava as pessoas no dente. Tem uma questão bem diferente de tu não ter o que comer, tu ter que comer aquilo pra sobreviver e tu ter medo de morrer. Sim. E no caso do Albert, dele fazer isso por prazer, porque ele tinha comida em casa, né? Tipo, ele não passava fome. Ele perdeu um pouco do rumo, assim. Eu acho que era totalmente prazer em comer, que achava gostoso, sei lá. Em algum ponto foi por necessidade. Ele foi para um lugar onde eles estavam passando necessidade, viu aquilo ali e tal, gostou, e daí ele foi pro país dele e fez igual. Então, tipo, realmente não foi por necessidade, foi porque ele gostou daquilo e ele gostou daquele mundo. Depois na carta tem bem especificado a questão criança ainda, né? É pesado. E, bom, eu achei que, pelo que eu entendi também, e vendo o relato dele no diário, nem todas as crianças que ele praticou canibalismo, ele abusou, né? Sim. Eu acho que, tipo, ele tinha um pouquinho de aversão ao fato dele abusar a criança antes de comer, como se ele estivesse tratando mal a comida, às vezes parece, sabe? Tipo, é meio difícil tu tentar entender, assim, qual era a intenção dele na hora. Eu não sei se ele decidia, assim, eu via como uma parte do corpo que ele viu da criança ali. Essa parte tá, tipo, ótima, entendeu? Como se tu fosse na açougue e escolhesse um pedaço de carne. Sim, que ele ainda fala, né, que algumas partes das crianças eram vendidas como pernil, como... E a parte traseira das crianças em si era as mais gostosas, assim. Tipo,
É terrível. Era filé mignon, assim. Na carta que ele fala que crianças de 12 e 14 anos não estavam seguras nas ruas. Tipo, tu tem que... Imagina o quão ruim é pra essas pessoas que passaram por isso. Tipo, tu tem que deixar o teu filho trancado em casa, não porque ele pode ser assaltado ou algo assim, mas porque ele pode ser morto. E comido. É bem pesado os relatos. Sim, parece, tipo, ter um apocalipse, assim. Sim. Ai, imagina. Eu não achei pra contar aqui sobre a China, desse fato histórico mesmo, se aconteceu mesmo. Eu não achei, literalmente. Eu também Mas não tinha nada. É que a China é um país muito... Ele é muito reservado com questões históricas. Porque, sim, eles já fizeram muita besteira e muita merda. Eu acho que, historicamente, não sabe nem de metade. E eles são bem exóticos também na questão de comida, né? Sim. Então, tem na chamada um morcego pra mostrar pra gente. Gente, não sei se vocês já viram o vídeo, assim. Eu já olhei, assim, de curiosidade, coisas que eles comem lá e, tipo, bicho eu já acho esquisito. É que é muito doido pensar que, tipo assim, exemplos aqui, agora, fatos históricos, a gente não come muitos miúdos do frango, né? Então, tipo, todos os miúdos dos frangos que são mortos aqui são enviados pra China, porque lá eles comem miolo a rodo. Miolo não, miúdo. Incluindo cabeça, tipo, eles fazem sopa de cabeça de galinha, um bagulho diferenciado. Então, sei lá, óbvio, disso pra criança é um passo grande. Mas até que ponto isso não for normalizado uma época por questão de fome também, né? Principalmente depois de guerras ou falência, assim. Foram... tem muita coisa histórica, assim, que é bem pesada. Então, tipo, é igual o caso da Ucrânia, né? Não tinham o que comer, gente. Eles começaram a se comer. Imagina, tipo, terrível. Voltando do caso agora, as principais vítimas dele eram pessoas com deficiência e pessoas negras. Deficiências eu não achei claramente o porquê dele escolher pessoas deficientes, mas pessoas negras têm, porém, antigamente essas questões de assassinato já não ligavam se eram pessoas brancas. Sim. Imagina uma pessoa negra naquela época. Então, tipo, morreu um negro. Azar, tipo, hoje em dia já é assim, imagina antigamente. Sim, então, mas uma das coisas que a gente já falou também, né, principalmente por causa do Jeffrey Dahmer, que ele ficou anos matando e ninguém se tocou porque eram todos afrodescendentes ou asiáticos. Então, eu acho que ele, não sei se foi a intenção dele, se ele foi inteligente em escolher isso, mas no geral eu acho que ninguém ligava, eles não ligavam, tipo, sumia as crianças. E já deve ter feito de caso pensado também, né? Mas principalmente pessoas deficientes e pessoas negras. Não ligavam, tipo, uma pessoa negra morreu pra polícia, tipo, azar. Então, gente, outra coisa também sobre ele, a gente falou que ele era velho, né, mas velho quanto mesmo a gente não falou. A aparência dele era bem velha, tipo, ele aparentava ter uns 70 anos, mas ele mesmo, quando começou a matar, ele tinha uns 58. E, bom, ele foi casado por um tempo, a mulher dele largou ele e fugiu com outro cara. E eles tiveram 6 filhos, e como ele era um sadomasoquista, muitas vezes ele obrigava esses 6 filhos a machucar ele pra ele sentir prazer. Então era tipo machucar, de agredir ele até que ele ficasse em carne viva e jorrasse sangue, entendeu? Era bem pesado, assim, as coisas que ele obrigava os filhos a fazer. Além de bater nele, fazia os filhos também se fazerem as coisas, assim, tipo... pra ver aquilo. Sim, dele ver aquilo e achar, sei lá, bom. Tipo, nos próprios filhos. E 6 filhos ainda, tipo... Eu não achei nada sobre a esposa dele. Não sei se tu chegou a ver. Sobre esse menininho ali que eu falei também, que ele tá no relato dele, o nome do menininho é Billy. Então, pra quem quiser ir atrás pra saber sobre, que ele fala aqui, óbvio, gente, quem é sensível ao conteúdo, eu realmente passo um pouquinho aí, porque eu vou dizer mais ou menos o que ele fala no diário. O Billy, ele tinha 3, 4 anos de idade, e o Robert Fish, ele sequestrou o menino e levou ele até uma casa abandonada, depois despiu ele e amarrou os pés e as mãos. A partir daí, ele deu início a vários tipos de tortura com o menino. Uma delas foi com um chicote, onde ele açoitou o menino quando ele estava sem roupa, até o sangue dele escorrer pelas pernas.
E ele arrancou também as orelhas, o nariz e cortou a boca do menino de orelha a orelha. Ele também retirou os olhos do garoto. Depois disso, ele bebeu o sangue do menino, que isso fez com que ele ficasse um tempo conhecido como o vampiro de Brooklyn. E depois disso, ele avaliou qual que era a melhor parte do menino e cortou, o que ele chamava de selecionar os cortes nobres. E ele temperou e preparou a carne com cebolas, cenouras, nabos, sal e pimenta. E descreveu: sua carne era melhor do que qualquer peru assado que já comi. Esse é de um outro menino de 8 anos. Outra curiosidade também, que eu também fiquei pensando e fui atrás. Ele não ficou numa cidade só, ele morou em 23 estados. Então, tipo, Sim. cada estado que ele passava, ele ficava matando criança. E isso é mais difícil ainda de encontrarem, né? De ligar um caso no outro. O cara foi esperto nisso. Ele foi inteligente. Eu não sei se foi inteligente mesmo, ou se ele foi só viajando e saindo do lugar. Outro caso também é do Francis, de 8 anos, que também foi encontrado no matagal e estava com vestígios de assassinato e torturado, que também foi pelo Fish. O corpo estava totalmente espancado e também foi essa a questão, né? Espancado, mas não foi o Fish pelo fato dele ter uma aparência de velho. Então, tipo, não foi ele, entendeu? Porque eu não entendo isso, a questão dessa aparência, velhinho é bom. Desconfiaram. E é engraçado porque quem deu o apelido de bicho-papão pra ele foi as crianças, né? Então, tipo, as crianças já sabiam. Que quando deve ter estourado essa questão do caso dele, e as crianças, obviamente, assistiram TV, né? Jornais. Sim. E, tipo, deve ter ficado apavorado. Imagina, as mães não queriam deixar as crianças na rua. Ali fala, eu vi bastante coisas sobre o amigo do Billy, que era um pouquinho mais... Pouquinho não, ele era bem mais velho do que ele. E foi ele que surgiu com o apelido de bicho-papão, porque ele não gostava do Fish. E o que ele realmente era, né, em questão... Ele era o bicho-papão. Eu acho que também vi gente falando que também ele podia ser considerado a essência do mal, vamos dizer assim, também. Sim. Ele é considerado um dos piores serial killers, né? Sim, porque olha o tanto de coisa que ele fez e ele atingiu, acho que o nível máximo, assim, na minha opinião. Se encaminhando agora pro julgamento e pro final do episódio também, porque é um episódio pesado. Bom, o Albert Fish, ele foi levado a julgamento no dia 11 de março de 1935 e foi pelo homicídio de Grace Budd. Né, que é o principal caso dele, né, que chama mais atenção. Daí que ele realmente, né, tipo, o velhinho não é bom. Assumiu. Então. E o caso, ele durou 6 anos, então... Foi um bom tempo. Ele foi preso mesmo com 60, né? Levando em consideração que ele começou com 50 e poucos anos. E aí só foi terminar tudo com 60. Uhum. Foi um tempinho. Bom, ele foi acusado desse assassinato e ele foi a julgamento. E o julgamento dele durou em torno de uns 10 dias. E a defesa dele buscou provar que ele era insano, né? Então, tipo, queriam alegar insanidade. Então, para isso, eles chamaram os filhos dele para testemunhar contra o pai, chamaram uma bancada de psiquiatras e tudo mais para tentar explicar qual era a situação dele e também para os filhos falarem o que acontecia com eles na infância, né? Da flagelação e tudo mais. E ele também negou na hora do tribunal, ele negou que ele não tinha feito nada com a guria, então... Sim. No fim, ele negou. E tipo, depois disso, de todo o julgamento, todas as coisas, o Albert Fish, ele foi sentenciado à cadeira elétrica, que pra mim eu acho que é uma das penas de morte mais burra que eu já vi em toda a minha vida. Porque se o cara gostava de sentir dor, obviamente, ele ia morrer sentindo prazer. E foi exatamente o que aconteceu, né? As últimas palavras do Albert Fish foram: a emoção suprema, a única que não experimentei. Ou seja, ele nunca tinha se dado choque. Pra ele foi o auge. Foi o auge. Ele morreu bem. Ele morreu bem. Foi a pena de morte mais anta que eu já vi na minha vida. Mas eu acho que tudo que fizesse com ele, eu acho que ele sentiria prazer. Pois é. Porque o cara é sadomasoquista. Gosta de apanhar, então bater nele até morrer, ele ia adorar. Agulha. Adora agulha, pelo que a gente falou aqui. Daí não ia sobrar muita opção de morte, que normalmente são esses, né? Envenenamento, as agulhas na veia e a cadeira.
e bater nele. Tipo, mas até decepar ele não ia ser o suficiente. Então, Albert Fish foi morto em Nova York no dia 16 de janeiro de 1936, ou seja, há poucos dias atrás. Fez 86 anos que o cara morreu. Graças a Deus. Espero que não tenha pessoas hoje em Que dia não assim. tenham igual, né? E que as pessoas vejam os crimes acontecendo, não fiquem achando que porque é velho não comete crime, porque, sei lá, não vê as aparências das pessoas, gente. E tu viu que na execução o fato dele ter agulhas espalhadas pelo corpo causou um curto-circuito na cadeira? Sim. Que doideira, né? Tipo, nem... Tá bom, ele realmente morreu sentindo muito prazer, porque deu um curto-circuito, deu aquela carga e ele ficou tipo, ai, que brisa louca. Que horror. Ele realmente precisou de 2 cargas pra morrer, eu acho que foi o ápice pra ele. Como a gente falou ali, o julgamento dele foi por causa do caso da Grace, né? Que a gente tem a carta, porque ele diz o que ele fez com a menina, que ele praticou canibalismo com ela. E ele diz também como que ele pegou ela, né? Que ele teve uma preocupação de tirar as roupas pra que que ele não se sujasse de sangue e tudo mais. E foi 6 anos depois que ele enviou a carta pra mãe dela, né? E... Bom, a mãe dela nem foi a mãe dela que leu, né? Na verdade, a mãe dela era analfabeta, então, obviamente, ela não ia conseguir ler e pediu pro filho dela, que era o irmão da Grace. Então, tipo, imagina que pesado. Ela ficar ouvindo tudo que... Porque ele meio que enviou uma carta, meio que se explicando, vamos dizer assim. Sim. E o que é muito assustador é que eu acho que... Não sei qual foi a intenção dele, se foi, tipo, pra se explicar ou foi, tipo, olha o que eu fiz, entendeu? Tipo, que ótimo, sei lá. Sim. Não sei, é muito difícil tu tentar explicar uma pessoa assim. Bom, gente, eu acho que hoje de episódio foi isso. Se vocês querem saber mais sobre o caso do Albert Fish, fiquem à vontade de falar com a gente nas nossas redes sociais. A gente adoraria bater um papo com vocês e dissecar mais o caso. Além disso, tem outros canais no YouTube, ou enfim, que também falam mais sobre o caso. É sempre bom a gente ter mais de uma vertente, né? E agora a gente vai ler, então, a carta do Albert Fish para a mãe da Grace. Quem foi muito sensível a esse tipo de conteúdo, é realmente muito indicado que pare de escutar agora, porque a carta é pesada, é com uma linguagem bem agressiva. Então, se vocês não se sentem confortáveis para esse tipo de conteúdo, por favor, beijinhos, beijinhos, aproveite seu 2022 e até o próximo episódio. Mas, se você acha que consegue aguentar, fique aqui que a sua reprodução é muito importante pra gente. Querida Senhora Bud, em 1884, um amigo meu embarcou como trabalhador braçal de convés no navio Steamer Tacoma, o capitão John Davis. Eles velejaram de São Francisco para Hong Kong, na China. Quando chegaram lá, ele e 2 outros homens foram para a terra e ficaram bêbados. Quando voltaram, o navio tinha ido embora. Aqueles eram tempos de fome na China. Carne de qualquer tipo custava de $1 a $3 a libra. Tão grande era o sofrimento entre os pobres que todas as crianças com menos de 12 anos foram vendidas como comida, para manter vivos os outros famintos. O menino ou menina com menos de 14 anos definitivamente não estava seguro nas ruas. Você poderia ir a qualquer loja e pedir um bife, corte de carne ou picadinho do corpo nu de um menino ou menina que seria trazido exatamente a parte desejada por você, que seria cortada dele. A parte de trás de meninos ou meninas é a parte mais doce do corpo e era vendida como costela de vitela, no preço mais alto. John ficou lá tanto tempo que adquiriu gosto por carne humana. Quando voltou para Nova York, ele sequestrou 2 meninos de 7 e 11 anos. Levou-os para sua casa, tirou a roupa dos 2 e os amarrou nus no armário. Então queimou tudo deles. Inúmeras vezes, todo dia e noite, ele os espancou e os torturou para fazer com que sua carne ficasse boa e suculenta. Primeiro ele matou o menino de 11 anos porque ele tinha a bunda mais gorda e, é claro, mais carne nela. Cada parte do corpo foi cozida e comida, exceto a cabeça, os ossos e as tripas. Ele foi assado no forno, todo o seu lombo fervido, grelhado, frito e refogado. O menino pequeno era o próximo e tudo aconteceu da mesma maneira. Nessa época eu estava morando bem próximo a esse amigo. Ele me falou com tanta frequência como a carne humana era gostosa que eu decidi prová-la. No domingo, 3 de junho de 1928, telefonei para vocês. Trouxe-lhes um pote de queijo e morangos. Nós almoçamos. Grace sentou no meu colo e me beijou. Eu me convenci a comê-la naquele momento, com a desculpa de levá-la a uma festa.
Você disse sim, ela poderia ir à festa comigo. Eu a levei a uma casa vazia, em Westchester, que já tinha escolhido. Quando chegamos lá, disse a ela para ficar no quintal. Grace colheu flores selvagens, eu subi as escadas e tirei toda a minha roupa. Sabia que se não o fizesse, ficaria com o sangue dela nas roupas. Quando estava pronto, fui até a janela e a chamei. Então me escondi no armário até a menina entrar no quarto. Quando ela me viu completamente nu, começou a chorar e tentou correr escadas abaixo. Eu a agarrei e ela disse que ia contar para a mãe dela. Tirei a roupa de Grace, deixando-a nua. Como ela chutou, mordeu e arranhou. Eu a asfixiei até a morte, então a cortei em pequenos pedaços para poder levar a carne para os meus aposentos. Cozinhei e comi aquilo. Como era doce e saboroso seu pequeno lombo assado no forno. Levei 9 dias para comer seu corpo inteiro. Eu não transei com a menina, embora pudesse tê-lo feito, se tivesse desejado. Grace morreu uma virgem.